Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Olá! Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Médiuns, sobre os lugares assombrados. No item 132, Kardec vai falar que as manifestações espontâneas que em todos os tempos se han produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre esse assunto. Primeira, os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? E eles respondem que depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhe guarda. Segunda, têm os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio aqui é ainda o mesmo. Os espíritos que já não se acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham durante certo tempo preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Na Revista Espírita de outubro de 1858, em um artigo com o título Questões de Espiritismo Legal, Kardec faz a seguinte nota: sabemos que as manifestações espontâneas dos espíritos podem ocorrer sem objetivo determinado e sem que se dirijam contra esta ou aquela pessoa. Que efetivamente há lugares assombrados por espíritos batedores que parecem aí fixarem domicílio e contra os quais todas as conjurações empregadas são ineficazes. Digamos entre parênteses que existem meios eficazes de nos desembaraçarmos deles, mas que tais meios não consistem na intervenção de pessoas conhecidas por produzirem à vontade semelhantes fenômenos, porque os espíritos que se acham às suas ordens são da mesma natureza daqueles que devem ser expulsos. Longe de afastá-los, sua presença apenas poderia atrair outros. Mas também sabemos que numa porção de casos, tais manifestações se dirigem contra certos indivíduos, como em um local chamado Bergzabern. Na Revista Espírita de maio de 1858 explica direitinho este caso. Os fatos provaram que a família, principalmente a pequena Filipina, era seu objetivo direto, de tal modo que estamos convencidos de que se a família deixasse aquela casa, os novos moradores nada teriam de temer. Aquela gente levaria suas tribulações para seu novo domicílio. Terceira, o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? E eles respondem que certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? E na quarta pergunta, Kardec faz a seguinte colocação: tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? E eles falam que nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quanto
Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por espectros o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Aqui é importante lembrar que o medo é um grande inimigo que precisa ser combatido, até para que tenhamos uma boa qualidade de vida, porque ele nos limita muito. E ele continua na próxima questão. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos que prefiram a solidão. Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos como a toda parte. É evidente que se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número os há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Sabemos pela literatura espírita que os espíritos se acotovelam conosco em todos os lugares, nas ruas, nas casas, até mesmo nos diversos centros religiosos. A quinta questão. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. E realmente, muitos dos nossos medos foram colocados na infância. Sexta pergunta. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? E eles respondem que não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Sétima. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam-lhe serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu senão nos contos. Questão A. Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, há os que se dizem o diabo ou dão a si mesmo nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Oitava. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? E eles respondem que o corpo era uma simples vestidura. Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem, os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Questão A. São-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos? Eles respondem que a prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora,
junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que em outro lugar. E a conservação de estimadas relíquias é um testemunho de afeição dada ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque lhe fixam a atenção. Faz com que a pessoa ela se fixe mais e dê mais atenção à oração. Por isso é que muitas pessoas precisam de uma vela, de um crucifixo ou de uma fotografia, de algum lugar especial, não pelo lugar ou pelos objetos, mas porque elas aproveitam para fixar a sua atenção neste momento na hora da oração. A prece é sempre bem recebida pelos espíritos, até pelos mais atrasados, como é o caso de um bastante perturbado, relatado na Revista Espírita de dezembro de 1859, com o título Um Antigo Carreteiro, onde Kardec, após a promessa ao espírito de que iria fazer preces por ele, consegue sensibilizá-lo. Diz-nos Kardec que essa conversa confirma o que a experiência já provou muitas vezes, relativamente à influência que podem os homens exercer sobre os espíritos e por meio da qual contribuem para a sua melhora. Mostra a influência da prece. Assim, essa natureza bruta e quase indomável e selvagem encontra-se como que amansada pelo pensamento do interesse que possamos ter por ela. Temos numerosos exemplos de criminosos que vieram espontaneamente comunicar-se com médiuns que haviam orado por eles, testemunhando-nos assim o seu arrependimento. Dessa forma, nós podemos constatar que não são somente os espíritos que nos influenciam, nós encarnados também podemos influenciá-los através da oração, através dos bons pensamentos, desejando que eles continuem seus aprendizados e se dediquem ao bem. Nona, à vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Eles respondem: dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. E ele faz outra pergunta: que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Na 10ª, os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Sempre não. Às vezes, porquanto se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena quanto com o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm para assim procederem outro motivo que não um simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. E aí Kardec faz uma outra pergunta: podem estabelecer-se num lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Certamente, se forem espíritos bons, porém, nesse caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. 11ª. Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca, que é um conto de terror? Mero conto, dizem os espíritos, extraído de 1000 fatos verdadeiros.
porque as histórias espíritas elas estão cheias de exemplos de espíritos que fizeram tantas coisas que mais parece uma história de terror. E na 12ª, será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? E eles dizem que não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da covardia dos homens do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas porque encontram ensejo de manifestarem suas presenças nela. 13ª. Haverá meios de os expulsar? Porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atraí, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Kardec faz uma outra colocação. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as confusões dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou delas nunca fala. E na 14ª, que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as travessuras redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com os serem tomados pelo diabo. Também os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de arruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos. São frequentemente espíritos sofredores cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes são mesmo espíritos benfazejos que vos querem provar estarem junto de vós, ou então espíritos levianos que brincam. E Kardec faz um comentário. Resulta das explicações acima haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meios de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a essa categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimentem. Este capítulo nos ajudou a entender um pouco mais sobre os lugares que se dizem mal assombrados, que sempre foram relatados na história da humanidade. Os espíritos nos ensinam que não é o lugar em si, mas o apego daqueles que por algum motivo tiveram para ali permanecerem. Todo apego é sinal de inferioridade, mais ainda quando tentam atrapalhar a vida daqueles que agora habitam no lugar. O importante é sabermos que podemos ajudá-los através da oração e buscando o amparo dos espíritos superiores para si e para eles. Assim, encerramos o capítulo 9 do Livro dos Médiuns. Muito obrigada
e até o próximo encontro.